A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos num momento especial agora no nosso programa. Nós estaremos fazendo a leitura bíblica. Estaremos voltando o nosso coração ao nosso Deus. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, junto conosco, a nossa programação do Palavra Viva. Eu tenho certeza que Deus ele tem nos abençoado, nesses momentos, porque são momentos em que estamos não em contato com algo deste mundo, mas estamos em contato com as palavras sobrenaturais do Senhor Jesus. Estamos em contato com as palavras extraordinárias, inspiradas pelo Espírito de Deus. E são palavras que jamais passarão. O próprio Jesus disse que vai passar o céu e a terra, mas as palavras deles jamais passarão. E é importante nós nos esforçarmos, A nossa carne, quando eu falo de carne, falo do nosso lado de ser humano, ele tem uma tendência de se desviar das coisas do Espírito Santo. Ele tem uma tendência de se desviar das coisas de Deus. Mas quando nós nos concentramos, nos esforçamos, damos o nosso melhor e começamos a buscar a Deus, isso agrada a Deus e nós passamos a atrair bênçãos do céu. Então nós vamos estar lendo Mateus 23. Então Jesus falou à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas celas, nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem entrais vós, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes o feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, nada é,
Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro do templo? Pois qual é maior, o ouro ou o templo que o santifica, o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, este é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. O que jurar pelo templo, jura por ele e por tudo aquilo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificai os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizei: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nós associamos com elas para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, à medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vos hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus. Santo, santo, santo Ele é. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus, neste capítulo, ele disse ai. O que quer dizer o ai de Jesus? E ele disse: ai de vós,
Várias vezes ele diz: ai de vós, escribas e fariseus. Jesus disse ai para eles, porque eles estavam procedendo de uma maneira errada. E Jesus claramente o chamou de hipócrita. Hipócrita é aquele que comete hipocrisia. Hipocrisia no dicionário significa falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir, dissimular os verdadeiros sentimentos, fingimento, falsidade. Então nós podemos chegar à conclusão que ali os escribas e os fariseus, que Jesus estava se referindo, eles eram fingidos, dissimulados. Eles eram falsos, faziam dissimulação. E aí Jesus os acusou, e Jesus disse qual era os problemas deles. Vamos ver algumas das situações que Jesus lançou no rosto deles. Jesus disse assim, no versículo 14: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois devorais a casa das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então o pretexto deles era dizer que estavam fazendo várias, prolongadas orações, mas isso era só para ter uma vantagem, né? Para ter uma vantagem sobre aquela situação. Para ter uma vantagem sobre aquela situação, né? Por isso que eles falaram aquilo, que não tinha nada a ver, né? Mas não tinha nada a ver o que eles falaram. Depois eles falaram, Jesus falou assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, o que eles faziam? Eles percorriam, né, um espaço muito grande para fazer um prosélito, né, para tirar uma pessoa que estava indo para o caminho de Deus e levar para a sua seita, para o seu farisaísmo. Então eles queriam converter as pessoas à sua religiosidade, à sua tradição, ao seu costume. Mas quando eles convertiam as pessoas para o seu grupo, para a sua membresia, eles não estavam convertendo essas pessoas para Cristo. Pelo contrário, Jesus disse: ai de vós, ai porque eles iriam sofrer. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E eles tinham uma capacidade terrível de levar as pessoas para o seu grupo, para a sua forma de pensar e de agir. E essas pessoas ficavam presos a esses pensamentos falsos, errados, fingidos, dissimulados.
E Jesus continuou: ai de vós, condutores cegos. Eles eram condutores cegos. Eles conduziam as pessoas para os seus grupos cegamente. E Jesus disse: ai de vós, que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então eles diziam: olha, pelo templo até você pode jurar, mas pelo ouro do templo não. Pelo templo você pode até jurar, mas o que jurar pela oferta, esse está com problema, esse tem que pagar. Ó, aquele, no 18, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Né? Aí Jesus diz: insensatos. Insensatos é aquela pessoa que não tem um senso correto, justo. Né? Quando a coisa é com ele, ele age de uma forma. Quando é com a outra pessoa, ele tem duas medidas para julgar as coisas. Ele não consegue julgar as coisas de uma forma correta. Quando o problema é com ele, ele fala: isso não é tão grave. Mas o mesmo problema com outra pessoa, não, isso é gravíssimo, porque foi a outra que cometeu. Então, os fariseus, eles eram assim. Eles eram insensatos e cegos. Não conseguiam enxergar algo de que jurar pelo altar era muito mais grave do que jurar pela oferta ou pelo ouro. Jurar pelo céu era muito mais grave, né? Ó, e Jesus diz no 22, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por tudo que nele está. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do ento, do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. E tudo que Jesus disse para os fariseus e para os escribas, né? Os escribas eram aqueles que copiavam a lei, né, de Deus. Eles copiavam. Porque naquela época não tinha copiadora, né? Que nem hoje. Hoje é fácil você fazer cópias através do computador, né? Naquela época, para eles guardar, a palavra, tinha que ter os copiadores manuais, que eram os escribas, né? E os fariseus era um nome dado a um grupo de judeus devotos da Torá, né? Que surgiram no século II antes de Cristo. Eles tinham o costume de... eles eram devotos da Torá. A Torá era ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Só que na cabeça dele, no pensamento deles, eles guardavam aquilo ali, né? Mas na verdade eles não guardavam direito. E Jesus falou: olha, vocês são hipócritas, porque vocês são capazes de dar o dízimo, né? Da hortelã, do ento, do cominho. E o mais importante, que é a misericórdia, o juízo e a fé, vocês desprezam essas coisas. Vocês não são pessoas misericordiosas. E tudo que Jesus disse para os fariseus e para os escribas também vale para nós. Se de repente nós estivermos praticando algum tipo de ação que essas pessoas praticaram de errado. Isso vale para qualquer um, né? Tem pessoas que dão o dízimo lá na igreja e estão achando que estão fazendo a coisa mais gloriosa da terra, né? Jesus disse: olha, deveis fazer essa coisa, dá o dízimo, né? Da hortelã, do ento, do cominho. Mas você não pode esquecer de ser misericordioso. Por quê?
porque os fariseus eles não eram misericordiosos. Pelo contrário, eles queriam ver as pessoas pagar pelos seus erros. Eles eram capazes de apedrejar as pessoas. Eles não tinham fé, porque, embora eles diziam que acreditavam em Deus, as suas condutas eram má na terra. Jesus falou, olha, condutores cegos, vocês coam um mosquito. Vocês são capazes de observar um mosquito no olho do irmão, mas não reparam uma trave. Vocês são capazes de colher, por exemplo, quando você prepara o café na sua casa, né? Tem aquele coador. Ele coe, ele consegue filtrar, né? Ele filtra o café, mas o pó de café fica ali naquele filtro. Então é mais ou menos isso. Eles eram capazes de coar coisinhas pequenas, mas eram também capazes de engolir um camelo. Olha o camelo, para engolir um camelo, né? Então eles tinham um erro gravíssimo. Eles erravam coisas assim, coisas absurdas. E eles começavam a apontar os erros pequenos das pessoas, né? Será que tem pessoas desse tipo hoje que são capazes de apontar os erros das pessoas, que às vezes é até pequeno perto dela? E ele falou assim também, Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda imundícia. Então tem pessoas que parecem a pessoa mais santa da terra. Será que você conhece uma pessoa dessa? Mas não estou dizendo que tem pessoas que elas querem transparecer. Não é que a pessoa, às vezes transparecer não é tão mal, mas não é aquela pessoa que quer, que se acha mesmo muito santa, que transparece muita santidade, que quer que as pessoas acreditem que ela é muito santa, mas na verdade as suas atitudes são imorais. Por isso que Jesus disse, olha, vocês parecem sepulcros caiados, aqueles... Quando você vai ali no cemitério, você vê aquelas casinhas, todas lindas. Mas, de repente, se você abre ali um caixão, você vai achar ossos. Você vai achar coisa podre. Tem muitas pessoas assim que estão enganando as pessoas, se enganando a si mesmas, né? Que exteriormente parecem homens justos, mulheres santas, mas interiormente estão cheios de hipocrisia, de mentira, de falsidade, de iniquidade. Jesus disse, ai de vós que são desse jeito, ai de vós, escribas e fariseus, né? Porque eles edificavam, os profetas morriam, os filhos dele tinham matado os profetas, eles estavam lá, colocando o corpo dos profetas em lugares bonitos, mas os filhos dele mesmo tinham matado, os filhos dele não, os pais deles tinham matado, né? Os antepassados deles tinham matado. E eles disseram, se nós tivéssemos, na época dos nossos pais, nós não íamos fazer isso. Mentira, porque eles estavam fazendo, até na atualidade. Deus enviava os profetas, uns eles esbofeteavam, outros eles apedrejavam, outros eles perseguiam de toda forma e matavam, porque eles não queriam ter um negócio firme com Deus. Eles queriam viver nas coisas erradas. Jesus disse, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Perceba que o que Jesus disse para os fariseus vale para nós. Se nós não tivermos uma atitude diferente na terra, atitude de homem e mulher de Deus, é diferente. O homem e a mulher de Deus, ele tem atitude diferente. Olha o que Jesus disse no 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas
e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Quantas vezes Deus, ele enviou pessoas, quantas vezes Deus fez coisas, enviou mensageiros do céu, enviou anjos para nos abençoar, para nos colocar no caminho santo, para nos alertar sobre a questão do pecado, sobre a questão das nossas condutas. Mas tem pessoas que continuam. Ai daqueles, ai de mim, de você, ai de qualquer um, que quando Deus ele começa a trabalhar e Deus começa a enviar profetas, servos, e nós não mudamos a conduta. Ai de todos os que não se aprumam e não se ajeitam no caminho de Deus, certamente sofrerão as consequências dos seus atos. E Jesus disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Né? O povo ali, e Jesus disse: porque vos digo desde agora, que não vereis mais, até que digas, bendito vem, em nome do Senhor Jesus. E Jesus disse no 36, em verdade vos digo que estas coisas hão de vir sobre esta geração. Né? Nós sabemos que no ano 70, depois da vinda do Senhor Jesus, Jerusalém ela foi totalmente saqueada. Ela foi totalmente destruída. O sangue ali dos fariseus, o sangue daquele povo foi derramado. Foi totalmente, quase que desapareceu do mapa. O templo ali foi roubado, né? E eles experimentaram coisas terríveis. Por quê? Porque não perceberam, né, a visitação de Deus nas suas vidas. E nós não podemos cair no mesmo erro dos fariseus. Precisamos arrumar a nossa casa. Precisamos arrumar as nossas vidas. Deus está nos dando todos os dias oportunidades novas, de ter novas atitudes. Eu sinto que Deus está me chamando e chamando você para ter novas atitudes na terra, para deixar de ter atitudes como dos fariseus, porque embora você ache, eu não tenho atitude do fariseu, mas se for ver, tem. Embora eu possa pensar que eu não tenho atitude como dos hipócritas, dos escribas e do fariseu, às vezes estamos tendo piores do que eles. Então é preciso nós estarmos atentos, vigilantes e eliminarmos essas ações da nossa vida. Pai amado, Deus querido, louvado e exaltado seja o teu nome, Criador do céu e da terra. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Pai, reconhecendo as nossas falhas. Pai, a todos aqueles que estão reconhecendo, Senhor, os seus erros. Meu Deus, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, falsos, que nem os fariseus, Pai. Porque certamente estamos falhando diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai. E que possamos ser uma geração diferente da geração daqueles homens, Pai. Que possamos buscar ao Senhor de coração, de alma e de espírito. Que possamos nos envolver, Senhor, nas coisas do Teu reino, Pai. Com sinceridade. Visita, Pai, a todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Meu Deus, cura, Pai. Perdoa, Deus, as nossas falhas, Pai. Toda enfermidade, Pai. Vai visitando, Senhor, as vidas da planta dos pés até o alto da cabeça, Pai. Qualquer problema no coração, no fígado, no baço, Pai. Senhor, por misericórdia, ó Deus, envia o Teu Espírito de cura e vai curando, Senhor, esse homem, vai curando essa mulher, vai curando, Senhor, a todos, ó Pai. A todos, meu Deus, envia o Teu Espírito Santo, curando, libertando, transformando, dando um novo coração, Pai, dando nova visão, nova disposição. Rabá, Sodecanto e Ramalaia. O Senhor é poderoso, meu Deus, é poderoso para fazer abundantemente mais do que nós pedimos e imaginamos. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Araba, Sodecanta lá, Rama cheia. Vai visitando dos vícios, do cigarro, das drogas. Vai, ó Deus, libertando do mal, Senhor. Vai visitando das coisas erradas, da mentira, do engano.
das falsas doutrinas que amarram as pessoas, Pai. Xaraba sode cantaramalai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Santo, santo é o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.